Olá, meus irmãos! Hoje quero falar sobre um assunto que é um pouco polêmico, mas vamos falar à luz da Bíblia. Alguém perguntou se um crente pode ser padrinho de batizado na Igreja Católica. Antes de responder a essa pergunta, creio que o primeiro ponto a considerar aqui é: o batismo de crianças é bíblico? Algumas denominações, como a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e algumas igrejas protestantes históricas, como a luterana, presbiteriana, anglicana, defendem o batismo infantil com base em argumentos como aliança com Deus. Comparam o batismo ao rito da circuncisão no Antigo Testamento, que era feito em bebês como sinal da aliança com Deus. Colossenses 2, versos 11 e 12. Casas inteiras sendo batizadas em Atos 16 e 15 e Atos 16 e 33, há relatos de famílias inteiras sendo batizadas, e alguns interpretam que isso poderia incluir crianças. Mas vamos aprofundar o assunto e ver o que a Bíblia nos ensina sobre o batismo. Assim, você pode tirar sua própria conclusão. Em Mateus 28, 19 a 20, Jesus disse aos discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesse texto, Jesus comissiona os apóstolos a irem pregar o Evangelho e a batizar. Porém, Jesus acrescenta: fazendo discípulos e ensinando. Logo, chegamos à conclusão de que o candidato ao batismo deve ser discípulo de Cristo. O termo discípulo tem o mesmo significado de aluno, e esse aluno deve ser ensinado na palavra de Deus. Na hora do batismo, ele deve entender o motivo e o significado do batismo para então ser batizado. Quando Filipe batizou o eunuco, primeiro ele recebeu um ensinamento da palavra e depois foi batizado. A pergunta que faço agora é: uma criança recém-nascida tem a capacidade de ser ensinada? Com certeza não. Outro ponto que devemos considerar é que, para ser batizada, a pessoa precisa crer em Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Além de crer, deve confessar com sua boca. Veja o que diz Paulo em sua carta aos Romanos 10 e 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E em Marcos 16 e 16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui faço outra pergunta. Uma criança recém-nascida tem a capacidade de crer? Com certeza não. Outro ponto a considerar é que a Bíblia, que é nossa única regra de fé, não menciona em nenhuma passagem, nem no Velho e nem no Novo Testamento, que crianças eram batizadas. Se esse fosse o costume, então Jesus teria sido batizado ainda criança. Porém, quando criança, ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei. Seu batismo só aconteceu aos 30 anos de idade. Um segundo ponto a considerar é que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. Ele teve o batismo por imersão, até porque a palavra batismo significa mergulho. Da mesma forma, quando o eunuco foi batizado por Filipe, ambos entraram na água. O texto mostra que eles entraram na água e saíram da água. Veja o que diz Atos 8, 30 e 6 a 39. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho.
O texto mostra que o eunuco foi batizado por imersão. Seguindo esse princípio bíblico, podemos afirmar com certeza que o verdadeiro batismo deve ser para quem é ensinado, deve ser para quem crê e deve ser por imersão. Uma criança não se enquadra nesses princípios bíblicos. Um terceiro ponto a considerar é: o batismo pode salvar uma pessoa? A resposta é não. O batismo bíblico não é para salvação, não é um sacramento como quer afirmar o catolicismo. O batismo em águas, para o cristão, é um ato de obediência e fé que simboliza a morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida em Cristo. Ele representa publicamente a decisão do crente de seguir a Jesus, deixando para trás a velha natureza e assumindo um compromisso com Deus. Se o batismo fosse necessário para a salvação, o ladrão na cruz não teria sido salvo, pois ele não teve tempo de se batizar, mas Jesus garantiu a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23 e 43. Como está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porém, temos um princípio bíblico que podemos adotar para as nossas crianças, que é o mesmo que aconteceu com Jesus. Ele foi apresentado no templo. Embora não seja um mandamento, mas veja como é lindo esse princípio. Jesus foi apresentado no templo, levado por Maria e José, e recebeu a bênção do sacerdote. E uma coisa interessante, não tinha padrinho. Se bem que algumas igrejas evangélicas também copiaram esse costume de padrinho, claro que não usam isso como se fosse obrigatório. Mas normalmente os pais convidam pessoas e parentes para esse ato de consagração na igreja. Mas a grande verdade é que esse costume de padrinho não é um princípio bíblico. A palavra padrinho vem do latim patrinus, que significa pequeno pai ou pai espiritual. O termo é usado para descrever uma pessoa que assume um papel de apoio, proteção ou orientação, especialmente em contextos religiosos e sociais. E a Igreja Católica adotou o sistema de padrinhos no batismo de crianças porque acredita que os padrinhos têm um papel importante na formação cristã do batizando. E como o bebê ainda não tem maturidade para decidir por si mesmo, os padrinhos assumem a responsabilidade de ajudar na educação espiritual da criança, incentivando-a a crescer na fé católica. Só que na prática isso não funciona. Creio que o lado bom disso é que o padrinho dá presentes. Muito bem. Depois dessa análise, podemos dar uma resposta à pergunta: um crente pode ser padrinho de batizado? A resposta é a seguinte: considerando que o batismo de crianças não é um princípio nem um mandamento bíblico, creio que um crente não deve ser padrinho de batizado, nem na igreja, nem em casa. Fique à vontade para comentar. Que Deus abençoe sua vida.